Olá, bom dia. Estamos iniciando mais um programa Vida Devocional aqui na IPP-TV. Você é o nosso convidado a participar conosco nessa manhã. É muito bom poder chegar até você e trazer uma mensagem de fé, de esperança. O programa Vida Devocional é um momento muito especial, meus irmãos, porque é quando nós nos colocamos diante do Senhor em oração e também para aprender mais da Tua Palavra. É tão bom ter você conosco na nossa programação da IPP-TV e agora participando desse momento tão especial. Eu quero aqui já dar as boas-vindas. Temos aqui a Margarete Novaes, que inclusive já está pedindo aqui, fazendo o seu pedido de oração. Logo após a palavra nós estaremos orando, Margarete. E eu quero aqui encorajar você a deixar também o seu comentário aqui no chat, deixar o seu pedido de oração. E logo após o momento da exposição da palavra, nós estaremos então orando por você, por sua família, orando para que Deus esteja então com a sua graça maravilhosa, atendendo, nos ouvindo e nos abençoando, ok? Hoje eu quero trazer para vocês um texto, a exposição de um texto bem conhecido que está em Mateus capítulo 10. Nós leremos dos versículos 16 a 22, ok? E hoje nós falaremos, como nós devemos então lidar com as perseguições. Os discípulos de Cristo, eles são perseguidos. Não importa aonde você esteja vivendo, nós somos perseguidos e atacados de todas as formas, por todos os lados. E como nós devemos lidar com isso? Esse é o assunto que nós falaremos hoje aqui no programa Vida Devocional. Mas vamos ao texto. Mateus capítulo 10, a partir do versículo 16, que diz assim: Eis que eu vos envio como ovelhas para o meio de lobos. Sede, portanto, prudentes como as serpentes e simples como as pombas. E acautelai-vos dos homens, porque vos entregarão aos tribunais e vos açoitarão nas suas sinagogas. Por minha causa sereis levados à presença de governadores e de reis, para lhes servir de testemunho a eles e aos gentios. E quando vos entregarem, não cuideis em como ou o que haveis de falar, porque naquela hora vos será concedido o que haveis de dizer, visto que não sois vós o que falais, mas o Espírito de vosso Pai é quem fala em vós. Um irmão entregará à morte outro irmão, e o pai ao filho. Filhos haverá que se levantarão contra os progenitores e os matarão. Sereis odiados de todos por causa do meu nome. Aquele, porém, que perseverar até o fim, será salvo. Vamos orar? Pai, em nome de Jesus, nós nos colocamos diante de Ti nessa manhã, nesse momento tão especial que é o programa Vida Devocional. Nós, Deus, colocamos os nossos corações e as nossas mentes, pedindo que o Senhor ilumine-nos pelo Teu Santo Espírito e que, ó Deus, sejamos edificados e fortalecidos pela Tua Palavra. Essa palavra que é poderosa, viva, eficaz, santa, transformadora, inspirada, autoritativa, inerrante, eficaz. Essa palavra maravilhosa que é a Tua Palavra. Fala conosco, Senhor. Assim oramos em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Meus irmãos, esse texto de Mateus capítulo 10, ele nos mostra o chamado, a vocação ou a escolha que o Senhor Jesus Cristo faz ou fez dos apóstolos, aqueles que seriam os líderes da igreja primitiva, aqueles que, inspirados pelo Espírito Santo, pelo menos alguns deles, os apóstolos e evangelistas, que seriam então inspirados pelo Espírito Santo para escreverem, as Sagradas Escrituras. Bem, nesse contexto de vocação, de escolha, de chamado,
é que Jesus então dá a missão a esses discípulos, a esses apóstolos. Afinal, a palavra apóstolo significa enviado. E Jesus enviou-os a uma missão, que é a missão de levar o Evangelho, pregar o Evangelho do reino. E Jesus disse especificamente para que a princípio eles fossem aos judeus, aos filhos da casa de Israel, para pregar, para curar, para expelir demônios, para curar e purificar os leprosos e também libertar os cativos. Essa foi a ordem, essa foi a missão que Deus deu aos seus primeiros discípulos, os apóstolos, e que serve, meus irmãos, para também identificar a missão que Deus deu à sua igreja. Mesmo vivendo hoje, mais de 2000 anos depois dessa ordem de Jesus aos seus apóstolos e discípulos, essa mesma ordem nós podemos encontrar em várias partes das Escrituras, como por exemplo no final deste Evangelho de Mateus, no capítulo 28, onde Jesus ele nos deu a grande comissão, onde ele nos ordenou que façamos discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que ele nos ensinou. E a promessa é que ele estaria conosco todos os dias da nossa vida até a consumação do século. Então essa mesma ordem, essa mesma missão que Deus deu ali, aqueles apóstolos, ela repercute em nós, reverbera em cada um de nós que somos também seus discípulos. E vejam só, o texto aqui nos fala, nos mostra, logo no capítulo 10, Jesus enviando os apóstolos às ovelhas perdidas de Israel para pregar o Evangelho. Jesus ele disse no versículo 6, 10:6, para que os 12 fossem, para que não entrassem na cidade de samaritanos, nem tomasse o rumo dos gentios, mas de preferência procurai as ovelhas perdidas da casa de Israel. E à medida que seguirdes, pregai que está próximo o reino dos céus. Curai enfermos, ressuscitai mortos, purificai leprosos, expeli demônios, de graça recebestes, de graça dai. Jesus ele dá essa ordem aos seus discípulos. E essa é a missão da igreja, meus irmãos. Você, meu irmão, minha irmã, que está nos assistindo nesse momento. Deus não nos chamou para nós buscarmos prosperidade nesse mundo. A missão da igreja não é prosperar financeiramente. A missão da igreja não é nos envolvermos em situações e em questões que não glorifiquem a Deus. Mas a nossa missão, acima de tudo, como igreja, é pregar o Evangelho. É sermos uma comunidade terapêutica que cura vidas. E quando eu falo curar da maior enfermidade que existe, que assolou a humanidade, que é o pecado. Curar as pessoas espiritualmente e também, consequentemente, curá-las emocionalmente, fisicamente. É no poder e na autoridade do nome de Jesus que a igreja prega o Evangelho, que no poder do Espírito Santo liberta os cativos do poder das trevas. Essa é a missão principal que Deus deu à sua igreja. Pregar o Evangelho de salvação do nosso Senhor Jesus Cristo. Claro que quando eu falo de missão, a missão da igreja, há várias discussões onde as pessoas falarão que
Tudo aquilo que o cristão ele faz, onde quer que ele esteja inserido, ele faz para a glória de Deus e isso é missão. Mas nós precisamos tomar cuidado, porque se tudo é missão, podemos correr o risco de que nada é missão. Então, nós não podemos perder de vista aquilo que Jesus ele nos ordenou. Ok? Mas Jesus ele foi honesto. Ele deu a ordem e a missão para a igreja, para os seus discípulos, mas ele foi honesto quando ele nos alertou que não seria fácil, que nós enfrentaríamos grandiosos desafios, dentre eles a rejeição e também a perseguição. E se você olhar aqui nos versículos 11 ao versículo 15, o texto fala que os discípulos eles seriam então rejeitados nas cidades e nas casas que eles entrassem para pregar o evangelho. Mas Jesus nos disse que se alguém não vos receber, nem ouvir as palavras ao sairdes daquela casa ou daquela cidade, sacudi o pó dos vossos pés, porque em verdade vos digo que menor rigor haverá para Sodoma e Gomorra no dia do juízo do que para aquela cidade. Aqueles que rejeitam a mensagem do Evangelho, aqueles que rejeitam os mensageiros do Evangelho, estão rejeitando o próprio Evangelho e o próprio Senhor do Evangelho, que é o nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, aqueles que rejeitam desses pequeninos, que rejeitam aqueles que são mensageiros do Evangelho da paz, esses estão rejeitando o próprio Deus. Assim Jesus ele diz que grande juízo, castigo virá sobre esses que rejeitam a palavra de Deus e os seus mensageiros. Mas quando nós chegamos, meus irmãos, no versículo 16, aqui o nosso Senhor Jesus Cristo nos alerta que não apenas seremos rejeitados, mas nós seremos também perseguidos. E no versículo 16 ele diz: eis que eu vos envio como ovelhas para o meio de lobos. Eis que vos envio como ovelhas para o meio de lobos. Se nós olharmos, o que significa, o significado, a representatividade da ovelha e do lobo, aqui nas Escrituras, a ovelha era um animal indefeso, que precisava de cuidados especiais, porque facilmente ela se perdia, facilmente ela corria riscos e muitas vezes colocava sua vida em perigo. E é necessário um pastor para cuidar dessas ovelhas. É por isso que, quando nós olhamos para o Salmo 23, nós encontramos uma poesia tão bela, um cântico tão belo, falando justamente que Deus, o Senhor, é o meu pastor, nada me faltará. Porque nós que somos discípulos de Cristo, nós somos suas ovelhas, ovelhas do seu pastoreio. E Ele é quem tem cuidado de nós. É Ele quem tem suprido as nossas necessidades, nos alimentando. É Ele quem tem nos protegido e nos livrado de todo mal na caminhada, diante de todos os perigos. É Ele quem tem nos resgatado quando nós nos perdemos. É Ele quem tem curado as nossas feridas e que tem nos conduzido às águas de refrigério e descanso. É Deus, é o Senhor, nosso pastor. E mais, nós temos o sumo pastor, o bom pastor, que é o nosso Senhor Jesus Cristo. Ele é aquele que deu a vida pelas suas ovelhas. E como é bom saber que temos um pastor,
tão bom e amoroso como nosso Senhor Jesus Cristo. Mas nós encontramos agora esse bom pastor dizendo que está nos enviando como ovelhas para o meio de lobos. Que paradoxo é esse, né? Se o nosso Senhor Jesus Cristo, Ele nos ama, Ele deu a vida por nós, Ele é o bom pastor, como assim Ele nos envia para o meio dos lobos? Os lobos, eles não são animais ferozes que devoram ovelhas indefesas. Mas, meus irmãos, o Senhor, Ele nos enviou para cumprir a missão que Ele nos deu. E Ele está nos falando que nós enfrentaremos grandiosos desafios, pois seremos perseguidos. Os discípulos de Jesus Cristo serão perseguidos. E esse texto aqui, de Atos 10, ele vai fazer eco justamente aquilo que Jesus, quando no capítulo 17 de João, na sua oração sacerdotal, ele diz que nos enviou ao mundo, que nós, os seus discípulos, não somos do mundo assim como ele não é, mas que ele então nos enviou ao mundo. Ele diz: não peço que os tire do mundo, e sim que os guarde do mal. Eles não são do mundo, como também eu não sou. Santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Assim como tu me enviaste ao mundo, também eu os enviei ao mundo. Mas Jesus, Ele roga ao Pai, intercede ao Pai para que cuide dos seus discípulos no mundo. E nós, irmãos, mesmo como ovelhas indefesas no meio de lobos, nós temos sido cuidados pelo nosso pastor. Mas como eu disse, Jesus, ele foi muito honesto ao falar que nós viveríamos momentos difíceis, que nós seremos perseguidos. E aqui, a partir do versículo 17, ele vai dizer que tipo de perseguição nós enfrentaremos. E a primeira perseguição é a perseguição religiosa. Veja o versículo 17, quando ele diz: e acautelai-vos dos homens, porque vos entregarão aos tribunais e vos açoitarão nas suas sinagogas. Quando nós lemos, o Evangelho de Mateus, que foi um evangelho escrito especificamente para os judeus, a linguagem ela é específica para os judeus, o público-alvo eram os judeus. Nós encontramos algumas metáforas que eram muito conhecidas entre os judeus. Enfim, o fato é que Jesus ele disse que nós seríamos perseguidos de forma brutal pelos religiosos. E aqui ele está especificando os religiosos judeus. Sim, os judeus, eles foram a maior oposição para o cristianismo na igreja primitiva. Muitos daqueles religiosos judeus que perseguiram a Jesus, perseguiram os apóstolos, perseguiram os discípulos, os cristãos na igreja primitiva. E Jesus já estava alertando os seus discípulos sobre essa perseguição religiosa. Mas os nossos dias também não é diferente, meus irmãos. Nós somos perseguidos religiosamente. Até nós que vivemos aqui no Brasil, um país onde há uma certa liberdade religiosa, mas existe uma perseguição religiosa camuflada, onde o cristão não pode então exercer e professar sua fé publicamente. Nós somos atacados e pressionados a vivermos a nossa religiosidade, ou seja, viver a nossa fé, expressarmos a nossa fé em Cristo apenas no nosso contexto privado.
Por isso nós temos sido perseguidos, sim. Mas há aqui um segundo tipo de perseguição que nós encontramos no versículo tanto 17 e 18, que é a perseguição política, a perseguição do Estado. Veja, no versículo 17 diz: e acautelai-vos dos homens, porque vos entregarão aos tribunais. Versículo 18: por minha causa sereis levados à presença de governadores e de reis, para lhes servir de testemunho a eles e também aos gentios. Os cristãos, durante as eras, os séculos, os anos, os tempos, têm sido, sim, perseguidos politicamente. E eu preciso aqui destacar, irmãos, que como cristãos nós não podemos ser omissos e neutros politicamente. Claro, nós precisamos ter ética, nós precisamos, tudo aquilo que nós desenvolvermos, né, na nossa vida, precisamos fazer para a glória de Deus. As Escrituras são as lentes, né, que fazem com que enxerguemos o mundo e vivamos de acordo com aquilo que as Escrituras nos ensinam. As Escrituras é a nossa regra de fé e prática. Então, aonde quer que nós estejamos inseridos, no contexto profissional, né, no contexto familiar, no contexto acadêmico, não somente dentro da igreja, mas na sociedade, os cargos e as profissões que nós exercermos devemos fazer conforme essa visão de mundo, a cosmovisão cristã e bíblica. Portanto, meus irmãos, entendamos que há cristãos, sim, que foram vocacionados para o contexto político. E nós precisamos, como cristãos, sermos atuantes, sim, em todas as esferas da sociedade. Mas devemos fazer para a glória de Deus, não buscando interesses pessoais. E certamente, quando os cristãos se posicionam politicamente, eles serão perseguidos. Perseguidos politicamente, porque assim como a igreja primitiva, assim como os discípulos que diziam que tinha apenas um Quírios, um Senhor, isso acabava que afrontando o imperador que se achava um Deus, que se achava o único Senhor. E nos nossos dias não é diferente. Ideologias, principalmente ideologias progressistas, que apoiam atitudes e comportamentos que estão, né, em desconforme com a palavra de Deus. Então, quando nós nos posicionamos, nós seremos perseguidos. Mas há também aqui a perseguição familiar. Veja, no versículo 21, diz assim: um irmão entregará à morte outro irmão, e o pai e o filho, e haverá filhos que se levantarão contra os seus progenitores e os matarão. E no versículo 22 ainda diz que nós seremos odiados por causa do nome de Jesus, por todos. Então, nós seremos perseguidos religiosamente, perseguição religiosa, perseguição política, perseguição familiar, perseguição de todos os lados. E como nós devemos lidar com as perseguições? Aqui nós encontramos, irmãos, pelo menos 4 atitudes que nós devemos ter. No versículo 16, em primeiro lugar, nós devemos ser prudentes como as serpentes. Nós precisamos pedir sabedoria a Deus. Precisamos ser cautelosos. Nós precisamos viver em paz com todos, se depender de nós, e para isso precisamos de muita sabedoria. Então nós precisamos ser prudentes. No versículo 16 diz: eis que vos envio como ovelhas para o meio de lobos, sede, portanto, prudentes como as serpentes. Aqui também diz, em segundo lugar, que nós precisamos ser simples, como as pombas. Nós precisamos ser humildes. Então, essa é a atitude do cristão. O cristão não é arrogante, o cristão não é altivo, mas o cristão ele tem que ser que nem Jesus. Tem que ser humilde de coração. Além de simples como as pombas, dos versículos 19 e 20, diz que nós precisamos ser dependentes do Espírito Santo e também cheios do Espírito Santo. Veja aí,
Diz assim no versículo 19: e quando vos entregarem, quando vos perseguirem, não cuideis em como ou o que haveis de falar, porque naquela hora vos será concedido o que haveis de dizer, visto que não sois vós o que falais, mas o Espírito de vosso Pai é quem fala em vós. Nós precisamos ser dependentes do Espírito Santo. Precisamos ser cheios do Espírito Santo para darmos testemunhos de Cristo. Precisamos dar testemunho do Evangelho, cumprir a missão que Cristo nos deu, com autoridade, com perseverança, com coragem, com intrepidez. E nós precisamos ser dependentes e cheios do Espírito Santo, meus irmãos, porque seremos perseguidos sim. E é o Espírito Santo, o Espírito do vosso Pai, que falará por vós. Para resistirmos o martírio, a perseguição, nós precisamos ser cheios do Espírito Santo e dependentes dele. Por fim, no versículo 22, eu quero destacar, para lidarmos com as perseguições, nós precisamos lidar com as perseguições no tempo presente, com os olhos no futuro, ou seja, olhando para a salvação. No versículo 22 diz que nós seremos odiados de todos por causa do nome de Jesus, aquele, porém, que perseverar até o fim, será salvo. Meus irmãos, todo aquele que quiser viver piedosamente, ele padecerá perseguição. Portanto, os nossos olhos devem estar fitos em Jesus, no autor e consumador da nossa fé. Nós precisamos deixar as coisas que para trás ficam e prosseguir para as que estão diante de nós, para o prêmio da soberana vocação que está em Cristo Jesus. Nós precisamos olhar para a salvação, para aquilo que Cristo conquistou, para a cruz. Se nós queremos lidar, com a perseguição de forma correta, nós precisamos ser prudentes, simples, humildes, depender do Espírito Santo, ser cheio do Espírito Santo, estar com os nossos olhos no prêmio, no galardão. E o galardão é grandioso, e o nosso Senhor Jesus Cristo já nos disse, quando ele, no seu Sermão do Monte, no versículo 5, depois das bem-aventuranças, ele disse: bem-aventurados perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois quando por minha causa vos injuriarem e vos perseguirem, e mentindo disserem todo mal contra vós, regozijai-vos e exultai, porque é grande o vosso galardão nos céus, pois assim perseguiram os profetas que viveram antes de vós. Que Deus te abençoe, te fortaleça e te use como uma testemunha de Cristo. Todos os discípulos serão perseguidos, mas nós sabemos que o Senhor sempre estará conosco. Eu quero orar pela Marlene, pela Maria, pela Delva, pelo Ricardo, pela Vera e pela Margarete. Pai, em nome de Jesus, eu coloco essas pessoas em Tuas mãos, ó Deus. Oro por esses irmãos que estão aqui, rogando, ó Deus, suplicando, orando, intercedendo juntamente comigo em favor, ó Deus, de suas famílias, das suas vidas. Nós rogamos nesse momento, Senhor, que o Senhor estenda a sua mão graciosa e poderosa, intervenha em favor dos teus servos, guardando-os, livrando-os, fortalecendo-os na fé, para que eles saibam lidar com toda e qualquer situação e que não neguem a sua fé, sabendo que o Senhor estará conosco, que o Senhor esteja intervindo, abençoando, curando. Ó Deus, que o Senhor esteja, Deus, abrindo portas, que o Senhor esteja fazendo milagres grandiosos na vida desses irmãos. Essa é a oração que fazemos em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe a sua vida.